Protesto e tensão em Roma na noite desta terça-feira. A polícia usou canhões de água e bombas de gás para dispersar os manifestantes que protestavam contra o aumento das restrições impostas pelo governo para impedir o avanço da segunda onda da pandemia. O fechamento de cinemas, teatros e academias de ginástica, bem como os horários reduzidos para o funcionamento de bares e restaurantes, que terão que fechar a partir das 18 horas, acentuaram o mal-estar no país. A Itália adotou um estrito confinamento. Impactada pela pandemia, a economia vai sofrer a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Após as tensas manifestações no fim de semana, os protestos se repetiram em várias cidades do país. A pandemia infectou mais de 500 mil pessoas na Itália, onde morreram mais de 37 mil. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte apresentou nesta terça medidas de apoio às atividades e profissões mais afetadas pelas restrições. O premier divulgou um pacote de ajuda de 5 bilhões de euros, o equivalente a 33 bilhões de reais. Tufão Molave tocou no sul da cidade vietnamita de Da Nang nesta quarta-feira, dia 28/10/2020. Provocando intensas chuvas e fortes ventos, em uma região ainda que se recupera dos estragos causados por recentes inundações. O furacão Molave chegou à força equivalente à categoria 2, com ventos de 165 km por hora. A China vem investindo pesado em infraestrutura em países africanos. Alguns desses investimentos são 2 linhas ferroviárias, uma na Nigéria e outra na Etiópia, que juntas somam 16,5 bilhões de dólares, e a zona econômica de 11 bilhões de dólares que está sendo desenvolvida na Tanzânia. Esses são somente alguns dos projetos chineses, mas existem centenas de outros. Uns dizem estar animados com essas infraestruturas financiadas pela China. Outros a acusam de fazer pressões políticas para influenciar os países africanos, também chamado de neocolonialismo. A China emprestou dinheiro para a África construir esses trens, barragens e outras estruturas no continente, alegadamente para comprar aliados políticos. Mas por que não pedir dinheiro emprestado ao Banco Mundial ou algum outro país? Bem, diferentemente do Banco Mundial ou os Estados Unidos, por exemplo, a China, além de possuir juros menores, não se importa se existem problemas de direitos humanos, dívidas passadas ou eleições democráticas no país. Isso não faz com que os empréstimos sejam pagos com mais tranquilidade, tanto que a China Africa Research Initiative constatou 17 países africanos potencialmente sem condições de pagar os empréstimos. A China, na verdade, não está muito preocupada em receber esse dinheiro de volta, pois é provável que considere tudo isso como um investimento para futuramente ter mais infraestrutura na hora de explorar esses recursos naturais. Irmãos, olha essas imagens. Parece que é o inverno no Canadá, na Rússia. 4 de novembro de 2020, primavera, Curitiba, Paraná. Olha o quanto de gelo. Como o clima está mudando. Ah, isso é normal. Sim. No outono? No inverno? Rodovia do gelo, não é da uva mais não. Que loucura, velho. Olha só, Pia, parece que nós tá no... Como que é? No Alasca, no Canadá. Canadá de Colombo aí, gente. Uhul! Canadá, vem pra Canadá, vem pra Canadá. Olha a igreja! Aí, ó, filmou asfalto aí, né? Ó, asfalto. Aí, derrapando. Olha os carros patinando no gelo. Olha a linha verde. Meu Deus.
Olha isso. Agora os carros estão estragando, tá tudo parado. Jesus amado. Fala pro Johnny vir com muito cuidado, porque tá muito perigosa. Muito perigoso aqui, ó. Olha lá o motoqueiro patinando no gelo. Ele tá brincando no gelo, tá gritando ainda. Centenas de pessoas, muitas de famílias sem teto, foram despejadas nesta quinta-feira de uma propriedade tomada desde julho na principal ocupação de terras ocorrida durante a pandemia na Argentina. Cerca de 4.000 policiais entraram no local no bairro de Guernica, na periferia de Buenos Aires, durante a madrugada. Eles demoliram as casas feitas de paus e plástico que queimaram em fogueiras, forçando a evacuação de dezenas de famílias. Muitos resistiram com pedras e a polícia os dispersou com tiros de balas de borracha e gases de efeito moral. Cerca de 2.500 famílias desabrigadas chegaram a se estabelecer na ocupação em um espaço de 100 hectares. O governo da província de Buenos Aires negociou uma solução habitacional para convencer os ocupantes a deixar o local e muitos concordaram em sair. A justiça ordenou o despejo e deu prazo até sexta-feira, mas as autoridades decidiram se adiantar. A polícia não informou o número de feridos, mas o promotor disse que pelo menos 35 pessoas foram presas. Mateus, capítulo 24, versículos 7 ao 9. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. O Senhor dos Exércitos me manda vos dizer: eu vos envio juízo no clima. Temem a mim, porque eu sou Deus. Virá outra coisa que não gostarão, uma praga que molestará muitas pessoas. Confiem nos meus profetas. Eu abato e eu exalto. Eu mando e eu desmando. Eu sou. Busquem nas minhas palavras o reto caminho